Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber por irmão aqui, primeiro aqui, de camiseta... isso. É isso. Você já falou que você estudou psicologia, né? Sim. Eu gostaria de saber, aí eles erram e como nós, como os pais, como devemos nos comportar daqueles dias em diante? Com os filhos. Isso. Ah, tá. Eu sempre tenho medo de responder, porque a pessoa vai falar assim, mas você tem filho? Como se psicólogo tivesse que ter filho, como se um oncologista não tivesse câncer. Mas, o cara tem que ser perfeito. A possibilidade, teria que ver a idade da criança, teria que ver quais são as formas das relações familiares. Mas se eu entendi bem a pergunta, é como agir com a criança quando ela comete algum erro, é isso? Isso. Diálogo. Primeira coisa é a aceitação. Só que tem um ponto que é muito criticado hoje, porque como a gente vive na era do prazer extremo, a gente na adolescência então ainda melhorou, porque como a gente vive na era do prazer, a gente está numa sociedade resistente à frustração. Então que você tem mais pais e pais que não permitem os filhos se frustrarem, ou seja, ou a punição de alguma forma, o limite de alguma forma. Então, o corte da lei ele é fundamental para alguma questão familiar. É não, sim é sim. O grande problema dos pais hoje é a ameaça. Se fizer, aí chega na hora, eu não faço. Então, o diálogo, aceitar, que é o que eles chamam de aceitação incondicional, e aplicar ali o limite de alguma forma e bancá-lo. Seria uma possibilidade. Estou tentando falar no escuro aqui, porque precisava ver qual é a questão, mas... Não, você não vai fazer tal coisa. Ele acha que o pai, exemplo, é 60 anos ou é menos idade, acha que o pai é quadrado, né? Então, às vezes, acho que o pai não tem experiência, não sabe, né? Então, é nessa faixa etária, né? Que você fala não, mas ele acha que ele está certo e quer continuar naquele assunto, né? A possibilidade é essa mesmo. É o limite, bancar, mas estar presente. Não adianta também dar leis e regras e estar longe afetivamente dos filhos. Que a gente fala que a presença afetiva é muito mais importante do que a presença física. Então a possibilidade de estar próximo, de dar o limite e bancá-lo e ter o diálogo é o que se diz hoje na literatura de maneira geral e na prática, que é o que se diz que você tem uma estabilidade psíquica. Mas, como eu disse, cada caso é um caso, tem que se analisar. E se a coisa estiver feia, #procura um psicólogo. Está aqui meu cartão, cadê? Mas eu acho que assim, né, pensando na coisa prática, né, que o Lucas é o cara que explica a teoria e eu venho da formação prática, se nada disso funcionar, é chinelo nele, cara. Que isso aí, ó... Não é verdade? A Xuxa não gosta disso. Tô brincando. Temos outra pergunta aí? Alguém? Aqui? Acho que tem alguém de mão erguida ali e lá também, né? Tá bom, vamos lá. Você falou que... o Lucas, tá ele falou na pregação que a gente está vivendo num mundo tecnológico, muito distante. Só que cada vez mais a tecnologia está dentro da igreja. A que certo ponto, na visão de vocês, ela pode ser bem usada? Até onde ela pode ser falada assim, não, a esse ponto não dá mais. Mas até que ponto, na vista de vocês, ela pode ser bem usada? Porque vocês trabalham com ela, vocês precisam dela, mas até que ponto vocês acham que ela pode atrapalhar? Vai, Andrade. Eu tenho certeza que o Guilherme Amarino vai ter o maior prazer em responder para você essa. Esse aqui. Cara, o Gui... Ele falou que queria responder uma pergunta dessa. Ele falou. Lá atrás, a hora que a gente estava perguntando, eu falei assim, a hora que aquela moça do seu lado direito perguntar, deixa que eu respondo. Lembra de seu objetivo, viu? Para responder. Predestinado a responder essa pergunta. Como lidar com a mídia? Ou tecnologia, ou qualquer outra coisa que vira moda? Aplica isso a outras coisas, dá para aplicar. Eu acho que tudo começa quando você faz a pergunta, quem é o teu Deus? E o teu Deus, ele te permite você desfrutar de coisas, inclusive, feitas pelo homem.
Como que você desfruta Deus? Nunca é apenas vivendo com teologia. Deus, na teologia a gente entende disso, ele deixa a gente desfrutar das coisas criadas pelo homem. Então, a tecnologia, em tese, é uma delas. Porém, como nós somos caídos e seres que estão em pecado, e Deus vai restaurando, limpando o nosso coração, a gente ainda tem manifestações da nossa natureza carnal que a gente não consegue medir muito bem as coisas. Então, por exemplo, eu acredito que a tua questão é, eu sou um cristão, só que tem a tecnologia, e a tecnologia me dá o Instagram, a mídia social, o tempo nas coisas, e aí a gente começa a consumir isso e gera um desequilíbrio. Tudo isso eu posso trabalhar no sentido comportamental com você e falar assim, saia de todas as redes sociais. Não use mais tecnologia. Poderia falar assim. Ou, uma outra questão é, quem é o teu Deus? Santifique Cristo em seu coração e então você vai conseguir responder a questão de fé, dar razão à tua fé, com mansidão e respeito. Então, a questão que eu coloco é, santifiquem a Cristo em seu coração e aí você vai conseguir desfrutar as coisas como elas são, buscar o equilíbrio das coisas. Eu não sei se eu faria uma opção beneditina de extração, de isolamento, porque eu acho que isso é meio impossível. Mas a gente tem que olhar para as coisas, ver o que é bom, ver o que é ruim. Filipenses 4:8, tudo que for bom, amável, tudo que for de boa fama, isso ocupe o pensamento de vocês. E aí eu acho que a consciência tua e das outras pessoas, e assim que a gente acredita, porque o Espírito Santo vai incomodar, vai dar um equilíbrio necessário para isso. Creio que é por aí. E me parece que o Andrade tocou muito bem nessa questão ao falar de revelação natural, porque tudo aquilo que há de bom foi criado por Deus. E a essência do ser humano é uma essência, entre outras implicações, uma essência relacional. Né? Nós somos frutos da Trindade, a imagem e semelhança da Trindade, que é essa comunidade harmoniosa e perfeita. Portanto, nós fomos criados para o relacionamento. Não foi Adão que sentiu falta, foi Deus que olhou para Adão e disse que não era bom que ele estivesse só. E o que isso tem a ver com tecnologia? Esse microfone, ele não cria voz, ele potencializa, para que minha voz chegue onde ela tem que chegar. Mas se o microfone ele é mal utilizado, se ele é mal regulado, não apenas ele não vai potencializar minha voz, como ele vai distorcê-la. Fica uma frequência que assim incomoda, dói no ouvido, da microfonia. Ou seja, tudo aquilo que criado por Deus como forma de potencializar aquilo que somos na essência e o propósito que nós devemos cumprir, eu acho que isso é bênção. Agora, quando passa a distorcer, ao invés de potencializar, de fato nós temos uma dificuldade. Então a tecnologia, essencialmente, por exemplo, está sendo gravado, vai nos dar o privilégio de permitir que pessoas que não estão aqui tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Agora, a tecnologia que deveria aproximar, quando ela passa a desconectar, que aí acho que o nosso amigo psicólogo falaria muito melhor sobre esse conceito, algo que deveria aproximar nos isola, porque nós temos 5.000 amigos no Facebook, mas nós não temos mais olho no olho, então não está mais potencializando e cumprindo o propósito bom pelo qual foi criado, mas está distorcendo essa imagem gerada por Deus, que deveria desfrutar dos relacionamentos. Então, sempre que há essa distorção, essa corrupção na tecnologia ou em qualquer outra coisa, eu acho que ela perde o sentido. E a gente deve voltar, e tem tudo a ver com idolatria, como o Guilherme falou. Eu vou ser um pouquinho... porque os caras já foram bonitos pra caramba, e é isso aí. Mas sendo eu pedi para você traduzir, porque... Não, mas sendo o João Batista também, trazendo uma visão mais de João Batista, assim, mais do arrepender-vos raças de víboras, qual é o ponto? A palavra mídia no latim significa meios. E nós precisamos dos meios para usar, para falar, etc. Só que sabe qual é o problema de crente? Existe um conceito na psicanálise que a gente chama de vociferação.
que é vociferação? É o bebê no seio da mãe, que muitas vezes ele está sugando o leite, às vezes ele nem quer mais, só que ele chega a sugar tanto, que ele chega a machucar. Isso é uma questão na vida de muitas pessoas. E crente adora que alguém fale para ele faça ou não faça. A gente gosta de viver sob o jugo do outro. Então, assim, foi o pastor que falou que eu posso, então eu posso. Ele não, o crente, a gente aprendeu tanto a viver sobre essa coisa, não pode, que quando aparece uma coisa que pode, a gente não sabe usar com racionalidade, vocifera. Aí é câmera para tudo quanto é lado, aí liga, aí tira. Então, assim, o crente é muito demais, assim, às vezes, sabe? Apareceu uma novidade na igreja, nossa, agora pode usar calça jeans na igreja. Você lembra da calça jeans? Agora pode usar calça jeans. Nossa, todo mundo, calma, respira. Então, essa que é a questão que a gente precisa pensar, a possibilidade do equilíbrio. Próxima pergunta, tem alguém aqui, né? Vamos lá. Obrigado. Uma pergunta para o Lucas. Ele comentou um pouco a respeito... Gente, o Lucas vai começar a cobrar, hein? Estão aproveitando da ideia aí. Daqui a pouco os caras vão falar, o cara cobra R$350 a consulta. Já estou revelando aqui, tá? Aqui é de graça, estão aproveitando. Mas vamos manda aí. Então, você comentou um pouco a respeito da era da questão do prazer, né? A era da erotização. E, assim, eu acho que eu faço coro com a psicologia quando ela fala que o prazer é um grande reforçador para as nossas ações, para as nossas atitudes. Um cara comportamental. No caso da comportamental. Não sei o que você pensa a respeito, né? Mas, por exemplo, eu vejo que uma criança, na hora que ela está comendo uma refeição, é muito comum uma mãe falar assim, você só vai comer o doce depois que você terminar seu prato. Aí dá a impressão que o prazer pelo doce fala mais alto do que o sofrimento de comer o arroz e feijão que a criança não gosta. Você tem filho? Não. Você vai ver como mas eu sou um. E eu já passei muito por isso, né? E eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente recorre a um prazer maior e deixa o prazer menor de lado, né? Por isso que a criança prefere o doce e suporta, no caso, a refeição ruim, né? E eu acredito que é por isso que acontecem alguns pecados também. Por exemplo, é por isso que Davi preferiu o pecado de Batseba do que se contentar com o prazer de Deus. E eu entendo que depois que ele peca, ele diz, Senhor, restitui a alegria da tua salvação, né? Eu fico pensando assim, o que dizer para uma pessoa, um jovem, um adulto, que perdeu o prazer nas coisas de Deus e por isso procura prazer em outras coisas? Eu sei que talvez o primeiro passo seja fazer como Davi, pedir. Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Mas o que você aconselharia a uma pessoa que perdeu o prazer nas coisas de Deus? Cara, difícil. É uma boa pergunta, mas que os teólogos... Eu queria saber também, velho, por favor. Porque... Eu acho que essa pergunta tem que ser duplicada, replicada. Filma com o celular para não perder, tá, gente? Vamos lá. A gente ora por isso, né? Eu faço umas orações, Senhor, tá difícil prazer. Cara, é uma pergunta terrível de se responder. Eu não sei. Eu vou dizer porque... Gente, palmas para o Lucas. Isso é difícil admitir. Sabe por quê? Às vezes a gente se coloca aqui, isso aqui incita a gente ao lugar de mestre, né? Aquela coisa da fala do mestre. Se você perguntasse sobre o prazer nas coisas, né, do ponto de vista horizontal, aí o arcabouço teórico da psicologia, a psicanálise vai poder responder. Com relação ao prazer nas coisas de Deus, cara, é o arroz com feijão, cara. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Senhor, eu não sei, cara. Bom, agora, vamos lá. Só uma questão. Tem um livro chamado O que Fazer Quando a Gente Não Quer Mais Ir à Igreja. Esse livro, você já viu esse livro já? Esse livro, eu já falei para você desse livro, tá vendo? Ele falou que era ruim, né? Esse livro é legal. E aí, o cara escreveu no jornal da igreja, tipo informativo da igreja, falou assim, eu não aguento mais, eu vou no domingo, segunda-feira, eu já nem sei o que o pastor pregou, já nem sei as músicas cantaram. Não tem porque ficar indo na igreja, estou perdendo meu tempo, vocês estão perdendo o tempo de vocês comigo. Na outra semana, o outro cara da igreja botou no informativo também, querido irmão que escreveu na semana passada. Tem lá até no livro que mostra. A minha esposa, ela cozinha para mim. Eu não sei o que eu comi ontem. Eu não sei o que comi semana passada. Eu não sei o que comi hoje de manhã. Eu não lembro o que ela faz. Mas uma coisa eu sei, que a comida dela me sustenta. O melhor lugar para você estar é na igreja ainda, mesmo você não sabendo o porquê. A possibilidade de ter o desejo é também numa incitação a ele. Não sei, mas agora os teólogos... Não, eu só queria te sugerir uma literatura que na verdade... A Bíblia, né? Na verdade, eu acho que a gente pode ler tudo o que o Piper escreveu. Ele chama de hedonismo cristão.
Eu acho muito instrutivo, muito pedagógico. E não só o que o Piper escreve, porque ele parte muito de um pressuposto assim, do sofrimento, coisa e tal, mas um livro do Joel Rigney, que é As Coisas da Terra, que foi pastor auxiliar do Piper, e aí ele escreve sobre o hedonismo cristão, mas de um prisma também da abundância, né? Alguma coisa assim. As Coisas da Terra, né? Em português é isso mesmo. Então eu sugeriria tudo que o Piper escreveu sobre hedonismo e o que Joel Rigney escreve sobre. Eu vou te falar assim, eu também não sei, mas eu quero arriscar a fazer você pensar em algo, né? Assim como Davi teve um momento que caiu em si e escreveu da forma que você mesmo citou, eu acredito que todo cristão que experimentou a Deus e tem um relacionamento com Ele tem um momento desse. A grande dificuldade que nós temos é geralmente não ter esses momentos com Deus. Se Davi vivesse o tempo todo nos prazeres da carne no mundo e não tivesse um tempo qualquer que seja, que fosse com Deus, ele não teria escrito isso, não teria caído em si e falado assim: Deus, então me devolva a alegria da salvação. Então eu penso da seguinte maneira: se a pergunta é como fazer uma pessoa que não está mais conseguindo ter prazer na salvação, é que provavelmente duas coisas estão acontecendo. A primeira, ela não tem tido tempo de fato, de qualidade com Deus, para que isso seja despertado nela cada vez mais. Porque isso de fato é um processo. A gente não acorda crente teologicamente morremos crente, mas a gente não acorda crente e já somos assim, ponto final, né, Lucas? Tá aí, né? Morremos crente. Agora, tem uma questão, cara, que durante a jornada cristã, é fato que você vai cair, vai tropeçar e tudo mais. Se não fosse assim, Jesus não teria dito para a gente que no mundo a gente teria aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. E essa frase me remete a um socorro, de fato. Uma vez eu falei sobre uma ilustração que muitas pessoas, principalmente algum grupo neopentecostal, acredita que sempre Deus vai ser um grande navio te tirando de um mar desesperado. Você está num mar revolto, morrendo afogado, e Deus vai surgir como um grande navio para te tirar de lá de dentro. Às vezes Deus vai ser só um pequeno colete, ou uma pequena daquele macarrãozinho para você segurar no mar revolto da vida. Então, enquanto você não perceber Deus nas pequenas coisas, enquanto você não conseguir começar a perceber Deus nas pequenas coisas, o prazer pela salvação é quase que impossível você percebê-lo novamente. A minha dica que eu daria para isso é: toda aquela pessoa que perdeu o prazer em Deus porque encontrou algo no mundo, reflita sobre quem Ele é a partir daquilo que Ele já fez por você. Acontece comigo sempre. Eu sei quem eu era. E eu sei quem Deus tem me tornado todos os dias. Não é uma grande pessoa, tem só 1,70 m. Mas eu sei que o meu coração se rende a Ele sempre. Não deixei de ser pecador, mas eu não preciso mais me dobrar ao pecado e me debruçar a Ele. Eu prefiro me debruçar a Deus. Como que aconteceu essa troca então, Michel? Como que foi? Por que agora você escolheu o prazer em Deus e não mais no mundo? E o seu prazer de salvação está nele e não mais? Bom, primeiro que não foi eu que escolhi, foi Ele. E a partir disso eu começo a perceber o que Ele faz em mim. Então toda pessoa que em algum momento perdeu o prazer nas coisas de Deus, precisa olhar para quem Deus é e o que Ele já fez com você. Talvez a primeira resposta que você vai ter é: mas o que Deus fez por mim? Parece que eu não percebo nada. Fez. Olhe para a sua história, olhe para os seus sonhos, pense naquilo que você está desejando. Às vezes você está desejando coisa que Deus não quer. Eu desejo ser um grande médico, Deus nunca pensou isso para mim. Mas se eu desejar ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu me torno plenamente feliz. A maior razão das pessoas perderem o prazer na salvação é porque elas olham para aquilo que elas querem. E hoje foi como os dois disseram ali. Aí o que acontece? Você começa a falar assim: Deus, eu quero isso, então valide para mim. Vai, aperta aí ok, dá um ok aí, Deus, vai, manda rápido, manda. Mas quando você para com isso e fala assim: eu quero aquilo que o Senhor quer, e não importa o que seja, o prazer em Deus, a salvação, ele começa a fazer sentido para a gente. Então, quer dizer que você vai ser feliz se Deus te deixar ser alguém que você não quis ser? Sim, com toda a certeza do mundo.
Talvez o meu grande sonho fosse ser um cantor de rock famoso. Mas Deus te quis de outro jeito. E há prazer nisso? Muito. Porque o meu prazer vem nele, vem dele, está nele, e não nas coisas que eu quero. Então, acho que essa é uma dica. Não sei se é a resposta. Quando a gente olha a narrativa bíblica, a gente vê pessoas que fizeram essa pergunta. Pessoas que não sabem direito como obter prazer em Deus apenas e vivem nesse ciclo de falhas. Olhando para a comunidade, o povo de Deus, o povo de Israel, é justamente isso. Vou atentar para um período. Quando o povo acabou de sair do deserto, acabou de sair do Egito e entrou no deserto, andando todos os dias e tudo mais, tem em um momento ali no Êxodo que há descrito uma murmuração do povo, que é, nossa, lá no Egito a gente comia carne, agora a gente está só aqui comendo maná. E começou essa reclamação para Moisés e Arão. E um detalhe, eles não comiam carne no Egito. Eles eram escravos ali. Então, cara, eles comiam de tudo, menos carne. Eles olhavam para o que os outros ali naquela situação onde eles eram escravos comiam, e na condição agora de libertos, eles não conseguiam ver o que Deus tinha feito e quem Deus era, mas olhando apenas para um prazer suposto, do qual eles nunca viveram. E eles desejavam isso. Não conseguindo olhar para onde Deus os movimentava. Eu acho que na vida a gente vive nesse período, sempre. Deus faz coisas conosco, Deus mostra quem Ele é, Ele coloca diante de nós uma promessa, e a gente vive nessa expectativa. O autor de Hebreus vai falar que muitos viveram diante dessa expectativa, dessa promessa, nunca receberam essa promessa. Mas eram homens dos quais o mundo não era digno deles. E ele fala no capítulo seguinte, ao capítulo 11, fala assim, olhem então essa grande nuvem de testemunhas. E então, desembaraçando de todo o peso que vocês carregam consigo, corram a corrida, perseguindo o quê? O alvo. A gente tem uma promessa. O lance do Joe Higney e um pouco do John Piper é exatamente isso. Eu tenho uma promessa de alegria extrema. Vou me apegar a isso e viver nesse mundo ordinário, nesse deserto, onde coisas inacreditáveis acontecem, sim, sobrenaturais, extremamente boas, sim, mas aonde, talvez na maioria do tempo, coisas ruins acontecem. Coisas que eu não queria que acontecem. Desespero, angústia, alguma decepção acontece. Então, o desafio não é viver numa Jerusalém, numa Canaã e tudo mais, é encontrar na Babilônia, no deserto, a Jerusalém, a Canaã, a terra prometida. Eu vivo com base numa promessa não realizada, que talvez não se realize, mas eu vivo com base na promessa. E me parece que Paulo quis dizer exatamente isso quando ele escreve aos Coríntios. Paulo, nós sabemos o quanto ele sofreu. A narrativa bíblica fala de açoite, de apedrejamento, de naufrágio, e ao refletir sobre a sua própria vida, ele coloca isso em uma justa posição, comparando exatamente com o que o Guilherme falou. E por essa razão, ele diz que ele é capaz de suportar as adversidades leves e momentâneas, e não tinha nada de leve nas adversidades de Paulo, mas ele as chama de leves e momentâneas em comparação com a glória eterna. Então, acho que essa reflexão, mas talvez contribuindo só com mais uma coisa, correndo o risco de soar simplista aqui, mas nós estamos falando me parece que a pergunta foi, o que a gente pode fazer por alguém que perdeu esse prazer? Nós... Repito, correndo o risco de ser simplista, mas nós acho que quase nada a não ser orar. Por quê? Porque todo o movimento do ser humano em prol de Deus não é uma iniciativa, e sim uma resposta. Porque somente diante da ação soberana de Deus nós temos a capacidade de nos arrependermos, inclusive de termos perdido o prazer nele. Então a gente clama pela misericórdia de Deus e pela intervenção divina,
para que através da sua soberania, como acontece na narrativa bíblica, do início ao fim, ninguém encontrou Deus, ninguém se arrependeu, ninguém caiu em si, houve uma palavra, houve uma revelação, houve uma intervenção na história. Houve um movimento de Deus. É Jesus dizendo, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês para irem darem frutos. É Abraão vivendo a sua vida e Deus fala, olha, eu tenho um plano diferente. É Moisés passeando pelo deserto, a sarça ardente. Intervenções divinas. Então, Agostinho dizia, falando até dessa revelação, feriste-me o coração com tua palavra, então te amei. Veja a beleza disso. O Deus que nos fere com a sua revelação, e por nos ferir e revelar quem sou e quem posso ser nele, gera em mim amor profundo por esse Deus que agora me cativa. Então é soberania de Deus do início ao fim. Cara, ele não foi simplista, cara. Não foi. Gente, nós precisamos encerrar, viu? Podia gravar um podcast, né? Aí ficava aí 1h30 falando e tal. Mas eu vou abrir para a última pergunta, porque tinha alguém que tinha erguido a mão. É ele, né? Sim. Ele não vale nada. Nós temos duas aí, gente. Vamos tirar para ímpar aí. Nós vamos poder responder uma só. Já está comigo. Tá. Sentiu, né? Mas amanhã eu tenho certeza que o irmão vai estar aqui, aí a gente vai responder a sua pergunta, tá bom? Deus abençoe. Ok. Para o Projeto Sola. Oi, eu não conheci o trabalho de vocês, muito bonito. Gostei pra caramba. E eu queria saber como que surgiu, quem é o compositor, aonde vocês querem chegar e o que é mais difícil no trabalho de vocês. Tá no site, é só você ler lá. Tô brincando. Tô brincando. Podia Obrigado perder pela essa participação aqui. de vocês nessa noite. Até amanhã. São várias perguntas, né? São 5 perguntas. Vamos começar do começo. Obrigado. Depois? Estou ouvindo aqui o Espírito Santo. Obrigado. Sim, o resto está no site. Não, o Sola... Farley é um amigo querido, né? Começou em 2015, foi o primeiro disco, o primeiro EP. Na verdade, Sola era um projeto despretensioso, né? O pastor de igreja, também envolvido no ministério, e aí nós éramos de cidades distantes, eu lá de Minas Gerais e ele aqui de Valinhos, né? E aí a gente começou a compor uma série de canções para abençoar as nossas igrejas locais. E aí, de forma orgânica, isso foi espalhando de um a um aí. E aí, a gente nunca fez divulgação em massa, essas táticas de marketing, Facebook, essas coisas, nada assim. As pessoas próprias começaram a ouvir, colocar na internet e enfim. Então, nós éramos 2 amigos que compunhamos músicas. E aí, já vamos para a segunda pergunta, quem é o compositor, né? Algumas músicas eu componho, outras músicas o Yama compõe e outras músicas nós compomos juntos. Então são sempre canções autorais, né? Nós não fazemos versões, né? De músicas americanas assim ou australianas, como é muito comum. E aí quem tem ouvido para ouvir que ouça aí, né? A gente acredita que a igreja brasileira precisa de música bíblica. E a gente tenta cantar a escritura. É isso, basicamente. E só para tirar dúvida, eles não são um casal, ele é casado, tem filho, nós somos... que é noivo, são só amigos. Exatamente. Pairava essa dúvida? Pairava, né? Vai que, né? São sempre... Não dele também, é noivo, tem uma noiva. Tá. É isso. Beleza? A sua pergunta qualquer? Uma compreensão do tipo, eu sofri, mas eu sei quem é meu Deus. Sim. Então a pessoa assim pode se desviar e um dia pode voltar, mas saber quem é Deus, a pessoa sempre vai saber. Então acredito quando fala assim, perdeu o prazer em Deus, é porque eu acho que talvez nunca conheceu quem realmente é Deus. Porque dificilmente você vai perder um prazer numa pessoa que você conhece por essência, você conhece a essência de Deus. Eu acho que a pessoa que perde o prazer, eu acho que não chegou a conhecer. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Porque eu acho assim,
Porque uma pessoa que, quando você vê, as pessoas podem sim se desviar, porém a pessoa sabia quem era o seu Deus. A pessoa acreditava. Então ela pode sim pecar, ela vai errar constantemente, porque nós somos um processo de predestinação. Nós somos um processo onde estamos sendo parecidos com Cristo. Então, nesse processo, eu acho que ele acredita que pode acontecer muitas coisas. Vamos só corrigir alguns termos aqui. Eu acho que o prazer que ele tinha dito é o prazer da salvação, né? E não do conhecer Deus, são coisas diferentes. O prazer da salvação, acredito que é uma coisa que Cristo coloca, não que nós escolhemos, muitas vezes. E quando nós voltamos para nós, enquanto seres humanos, nós acreditamos que nós somos autossuficientes, que nós podemos fazer muitas coisas. Então, até o momento é Deus que faz, não nós que fazemos. Então, acho que como a gente faz? Adentra muitas outras questões. Como que é seu nome? Luiz Flávio. Luiz Flávio, como que a gente faz com a oração de Davi agora? Hã? O que a gente faz com a oração de Davi, né? Porque é exatamente essa a pergunta, né? Davi falou, né? É exatamente isso. Deus, que me devolva o prazer da tua salvação. Então, assim, como que a gente faz se isso não existe? Então, Davi não era crente antes. De fato existe. Ele tinha prazer na salvação. Você está falando devolva porque ele tinha, né? Mas você ia falar, pode ir. Não, eu queria dizer que não necessariamente. E eu acredito que nós todos estamos falando a mesma coisa. Inclusive você, eu acho que essa é uma questão de terminologia, né? E maneira de expressar. Exatamente. Mas é possível que cristãos sinceros percam o prazer em Deus no seguinte sentido: perder a vontade, a paixão, a motivação pelas coisas espirituais, pela disciplina. Isso é possível, é possível. Nós tivemos grandes cristãos na história que passaram por períodos de crise, de depressão, momentos de tristeza, momentos de orações não correspondidas. A gente poderia citar John Bunyan, a gente poderia citar Charles Spurgeon, a gente poderia citar Agostinho, a gente poderia citar puritanos que morreram orando com a sensação de que as chamas, o Jonathan Edwards, né, que as chamas do inferno estavam lambendo seus próprios pés. Então, é possível que cristãos verdadeiros passem por momentos de incredulidade, e aqui correndo o risco de ser piegas, mas e também correndo o risco de não ser objetivo, como você pediu para a gente. Mas eu queria confessar aqui, e se alguém contar isso lá fora, eu nego até a morte. Mas protegido. Mas em momentos, eu já vivi muitos momentos, minha esposa sabe disso, já orou e já chorou muito, já orou por mim, inclusive, de momentos que eu sofro tentações de incredulidade. E só quem passa por isso sabe o que é. Momentos onde a razão, e com certeza a razão caída, sussurra na nossa mente. Você acredita que um peixe engoliu um cara? Você acredita que o sangue físico de um sujeito que escorreu numa madeira há 2.000 anos atrás, ele tem efetividade para fazer com que um Deus que supostamente existe e que supostamente está irado com você, ele aplaque a sua ira e te dê todas as benevolências, as benesses, e te trate com compassividade por conta de ter sido aplacado por conta de um sangue físico, não é místico. Paulo fala em Colossenses do sangue físico de Cristo. Como isso acontece? Em vários momentos eu faço perguntas do tipo e entro em crises de choro e compulsório, e às vezes minha esposa tem que botar a mão na minha cabeça e orar por mim, assim, expulsar o demônio. Porque cristãos verdadeiros sofrem tentações de todo tipo delas. E aí um livro, e eu não estou recebendo nada para falar do Piper, mas um livro chamado Vencendo a Incredulidade. Então, para quem tem tentações com o ceticismo, com a dificuldade de olhar para Cristo, com a dificuldade de olhar para Deus, o nosso Pai, como um sujeito pessoal, relacional, amável, como um Pai amoroso, eu recomendo que leia Vencendo a Incredulidade. Então, tentações desse tipo, eu acho que elas existem, eu acho que elas são sérias, eu acho que cristãos verdadeiros e sinceros podem passar
por períodos assim. Nós não temos apenas exemplos históricos, como nós temos exemplos bíblicos. Pessoas que passaram por vales de sombra e de morte. Amém, gente. Acabamos. Estamos ao fim aí. Vou pedir para que vocês fiquem em pé.